kiss for you. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Wesley e vamos para mais uma aula de progressão geométrica e interpolação geométrica. Na matemática, o termo interpolação significa inserir termos entre dois já pré-existentes, ou seja, interpolar meios geométricos entre dois termos quaisquer A1 e AN significa inserir números entre A1 e AN para que a sequência numérica seja uma PG. Ou seja, vamos colocar aqui uma suposta PG, onde o primeiro termo é 1 e o último termo aqui, que no caso vai ser o nosso quarto, é o 16. E vamos colocar aqui três meios geométricos de tal modo que essa sequência gerada forme uma PG. Para isso, a gente tem que saber o seguinte, a gente vai colocar três termos quando já tem dois. Quando já tem dois, significa que agora nós teremos 5 termos. Ou seja, o primeiro termo vai ser o A1, aí vai ter o segundo, terceiro, quarto que a gente vai determinar, e o último termo, que é o A5, é o 16. Mas preste bem atenção, neste caso é uma sequência onde já vou falar para vocês que a razão é 2. Ou seja, eu vou multiplicar o primeiro termo com 2, o segundo vezes 2, o terceiro vezes 2, e assim por diante até chegar no 16. Ou seja, 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, e 4 vezes 2 dá 8, e logo 8 vezes 2 dá 16. Neste caso, foi dito que o número 1 e o número 16 são termos de uma PG, e eu quero colocar três termos entre 1 e 16. E quando a gente consegue descobrir o valor da razão, a gente consegue determinar essa PG por completo. Então, vejamos alguns exemplos. Interpolar três meios geométricos entre 3 e 48. Ou seja, o primeiro termo aqui vai ser o número 3. Agora, quando eu quero colocar três termos geométricos entre dois que já existem, que é o 3 e 48, agora nós teremos um total de 5 termos. Logo, o quinto termo dessa PG vai ser o 48, que neste caso é o nosso último termo. Agora, como a gente acabou de falar que já tinha 2, eu quero colocar 3, o nosso n aqui vai ser o valor de 5. E o que eu preciso? Eu preciso calcular a razão para a gente descobrir qual é a sequência gerada. Vamos colocar aqui uma suposta PG, na qual o primeiro termo é 3 e o nosso quinto termo é o 48. Para isso, vamos colocar aqui a fórmula do termo geral, ou seja, AN é igual a A1 que multiplica Q, que é a nossa razão, elevado a N menos 1. Temos aqui o A5, já que o meu N vale 5, é igual ao primeiro termo, A1, vezes a razão elevado a 5 menos 1. Só substituir aqui primeiro o valor de N. Agora sim, já que o meu A5 vale 48, temos que vai ficar 48 é igual a 3, que é o primeiro termo, vezes a razão que eu quero descobrir, elevado a 4, porque 5 tira 1 é igual a 4. Aí agora a gente vai inverter a conta para facilitar a nossa leitura, ou seja, 3 que multiplica Q elevado a 4 é igual a 48. Daí, quando o 3 está multiplicando o meu Q, ele vai passar dividindo. E quando ele passa dividindo, temos que o Q elevado a 4 é igual a 48 dividido por 3. Logo, o meu Q elevado a 4 é igual a 16. Daí, a gente vai tirar o quê? A raiz quarta de 16. E a raiz quarta de 16 dá dois valores. Dá Q é igual a mais 2 e Q é igual a menos 2. Toda vez que o meu índice da raiz é igual ao número par, significa que a minha razão, neste caso, ela vai ter dois valores, um positivo e um negativo, já que a nossa raiz quarta 16 é tanto 2 positivo quanto negativo. Daí teremos, então, duas respostas, na qual se Q é igual a mais 2 e se Q é igual a menos 2. Quando Q vale 2 positivo, teremos a sequência 3, 6, 12, 24 e 48. Nota que essa sequência aqui é uma PG de razão 2 positivo. Agora, quando a nossa razão é negativa, ou seja, o Q é igual a menos 2, teremos que nossa sequência aqui vai ser o 3, quando a gente multiplica por menos 2 vai dar menos 6, depois 12, menos 24 e depois mais 48. Note que essa sequência aqui é uma PG alternada. Ela está alternando os sinais. Neste caso, teremos, então, duas respostas. Partindo agora para o exemplo 2, teremos o seguinte. Quando inserimos quatro meios geométricos entre 480 e 15, qual é a razão
Q da PG assim obtida? Bom, primeiramente vamos colocar os valores que nós já temos. Temos que o primeiro termo foi dado que é 480, e quando a gente coloca 4 termos, que sendo que já tem 2, temos agora 6 termos. Então, meu A6 é igual a 15. Aí, como eu já tinha falado, o N é igual a 6 e a razão é o que eu quero descobrir, que é o nosso Q. A PG, então, vai ficar assim, ó, 480 o primeiro termo, 4 termos que a gente vai descobrir e o último termo, 15. Daí, colocando na fórmula do termo geral, a n é igual a A1 que multiplica a razão elevado a n menos 1. Como o meu n vale 6, fica A6 é igual a A1 vezes a razão elevado a 6 menos 1. Como o meu A6 é igual a 15, o meu A1 é 480, vai ficar então 15 é igual a 480 multiplicado pela razão elevado a 5, já que 6 menos 1 é 5. A gente vai inverter a conta, mas só para a gente facilitar a nossa leitura. Neste caso, se você quisesse continuar dessa forma, não teria problema nenhum, tá? Como um 480 está multiplicando o meu Q, ele vai passar dividindo do outro lado. Logo, Q elevado a 5 é igual a 15 dividido por 480. Isso aqui é uma simplificação de uma fração, e a gente vai colocar então que Q elevado a 5 é igual a 1 dividido por 32. Como é que eu cheguei nesse resultado? Eu simplifiquei por 15 os resultados. 15 dividido por 15 dá 1. 480 também dividido por 15 vai dar 32. E agora vem uma coisa muito importante. Quando o meu Q elevado a 5 é igual a 1 dividido por 32, basta que a gente faça o quê? Tire a raiz quinta de 1 dividido por 32. Temos que o 32, eu tenho que fatorar ele para poder entender como é que funciona. Ó, quando a gente fatora o 32, eu consigo fatorar ele por 2. A gente vai dividindo por 2, até chegar no 1. E a gente verifica que no meu lado direito aqui, ó, multiplicando todo mundo, vai dar 2 elevado a 5. Logo, quando a gente coloca esse 2 elevado a 5 dentro dessa raiz quinta, vai ficar assim, ó, que é igual a raiz quinta de 1 dividido por raiz quinta de 2 elevado a quinta. Como a raiz quinta de 1 é 1 e a raiz quinta de 2 elevado a quinto, a gente simplifica, fica apenas Q é igual a 1 dividido por 2, que é então o que o problema já queria determinar desde o início. Mas se por acaso o exercício pedisse para você qual é a PG, a gente vai fazer o seguinte, a gente só multiplica termo a termo por meio. Como meio é um número bem fácil de entender, basta que a gente fique dividindo por 2 até o número 15. Ou seja, 480 dividido por 2 dá 240, dividido por 2 dá 120, dividido por 2 dá 60 e dividido por 2 dá 30. Logo, se eu continuar então, 30 dividido por 2 dá o último termo, que é igual a 15. Tranquilo, né? Vamos partir então para o exemplo 3, ó. Quantos meios geométricos devemos inserir entre 2 e 1024 para que a razão da interpolação seja igual a 2? Antes de mais nada, vamos colocar os valores que nós já temos. Temos que o A1 é igual a 2, que foi dito. O meu AN, que é o nosso último termo, é 1024. E o meu Q é igual a 2, já que no problema está falando que a razão tem que ser igual a 2. O que eu quero determinar? Quantos termos tem essa PG? Ou seja, quando eu falar que quantos termos tem uma PG, eu estou querendo saber o valor de n. Neste caso, vamos fazer as contas da mesma forma que foi feito anteriormente. Primeira coisa, vamos começar colocando a fórmula do termo geral, ou seja, a n é igual a A1 que multiplica a razão elevado a n menos 1. Logo, o meu AN, que é o nosso último termo, é 1024. O A1 é 2. Logo, que multiplica 2 elevado a n menos 1. O que isso aqui tem em comum? Eu sei que 1024, eu vou fatorar ele de tal modo que eu vou colocar todo mundo aqui como base 2. Logo, eu tenho que fazer o seguinte, 1024 eu vou dividindo por 2, sempre dividindo por 2. E a gente vai verificar que é 2 elevado a 10. Você pode perceber que é bem tranquilo, tá? Você pode fazer separadamente e a gente vai usar só esse resultado, 2 elevado a 10. E esse 2 elevado a 10 eu vou trocar no lugar do 1024. Logo vai ficar assim, ó, 2 elevado a 10
é igual a 2 elevado a 1, já que todo número, quando não tem expoente, eu posso colocar o número 1, e eu multiplico quem? 2 elevado a n menos 1. Agora sim, está todo mundo como base 2. Já que está como base 2, eu tenho que lembrar de uma propriedade muito importante, que multiplicação de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. Neste caso, a multiplicação de mesma base está aqui, ó, 2 elevado a 1, que multiplica 2 elevado a n menos 1. E quando a gente multiplica, 2 elevado a 10 é igual a 2 elevado a n menos 1 mais 1. Esse mais 1 aqui é do expoente 2 elevado a 1 que estava aqui anteriormente. Continuando essa conta, eu sei que n menos 1 mais 1 equivale a n. E quando a gente iguala aqui 2 elevado a 10 é igual a 2 elevado a n, é a mesma coisa que eu colocasse 10 é igual a n. Colocando mais bonito, ó, n é igual a 10. Logo, o número de termos total dessa PG é igual a 10. Mas repare na pergunta, foi dito o quê? Quantos meios geométricos devemos inserir entre 2 e 1024? Já tem 2. Eu vou colocar um tanto de número de tal modo que o total seja 10. Se tem 2 e o total dá 10, logo eu tenho que inserir 8 termos. E agora sim, essa aqui que é a nossa resposta. Toma muito cuidado para você não interpretar errado. Repare no que está perguntando e também repare que já temos 2 e o total é 10. Logo foi colocado 8. Agora sim, vamos para o exemplo 4. Inserindo-se 13 meios geométricos entre os números 1 dividido por 64 e x. Obtemos uma PG de razão 2. Determine o valor de x. Bom, parece complicado, já que eu não sei quem é o nosso último termo. Mas vamos olhar aqui. O primeiro termo foi dito que é 1 dividido por 64. Eu sei que estou colocando 13 números, já tem 2, total 15. Então já sei que o meu último termo é o A15, e o meu A15 vale x, que é o que eu quero descobrir. E a razão foi dado que é 2. Agora vamos colocar aqui nossa PG. A PG, no caso, vai ser 1 sobre 64, e o meu último termo é o x. E no meio aqui eu vou colocar 13 termos de tal modo que fique 15. Daí, novamente, vamos começar colocando a fórmula do termo geral. A n é igual a A1 que multiplica a razão elevado a n menos 1. Como o meu n vale 15, A15 é igual a A1 vezes 2 elevado a 15 menos 1. O meu A15 é x. O meu primeiro termo é 1 sobre 64. E 2 elevado a 14 dá esse resultado porque 15 menos 1 é 14. Quando eu tenho 1 multiplicado por 2 elevado a 14, não altera nada, não tem problema nenhum. Mas esse 64 aqui na parte de baixo está complicando, porque em cima tem um número como base expoente e o de baixo tem um número comum. Para a gente trabalhar de uma forma bem simples, vamos colocar ele na base 2. E para colocar na base 2, basta fazer o quê? A fatoração de 64. E a gente fatora ele só dividindo por 2, que é bem tranquilo, vai dar 2 elevado a 6. E agora sim, no lugar do 64, eu vou colocar esse número, 2 elevado a 6. E vai ficar assim. Quando eu multiplico 1 vezes 2 elevado a 14, dá 2 elevado a 14. E o 64 vai ficar 2 elevado a 6. Agora sim, eu tenho que lembrar agora de uma outra propriedade de potência. Divisão de mesma base, a gente vai conservar a base na parte de cima e subtrair os expoentes. Vai ficar assim, x é igual a 2 elevado a 14 menos 6. E 14 menos 6 vai dar x igual a 2 elevado a 8. O que é 2 elevado a 8? 2 multiplicado por 2, multiplicado por 2, multiplicado por 2, até dar 8 vezes seguida. E quando a gente multiplicar, vai dar o resultado x é igual a 256. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostou do vídeo, deixa aquele like aqui embaixo e até a próxima aula.